hoje. Juscelie, seja bem-vinda, viu? O pessoal que está chegando aí, nos dê um alô, como é que está a voz, como está chegando aí, viu? Nos informe aí como está chegando. Gilmara, como está chegando nossa voz aí, gente? Vou baixar esse som mais um pouco, peraí. Tudo jóia aí, gente? Tá me ouvindo bem? Lígia, Marcos, aí Marcos, tudo jóia? Flávio, tudo bem? Itajaí. Como está chegando nosso sinal aí com vocês? A voz, a imagem, como está chegando aí, gente? Que bom, Juscelie, obrigado, viu? Regina. Sheila Tilmar. Como está chegando aí, Luiz? Seja bem-vindo. Tá tudo bem? Vamos fazer nossa prece inicial, gente. Hoje nós trazemos um tema aí, que é o tema que hoje se comenta na parte médica, né? Muito debatida na área médica, mas quem está passando por isso sabe como é difícil. Às vezes nossos familiares junto de nós não compreendemos, não nos compreendem, e aí fica difícil para nós vencermos a depressão. É o mal do século, né? É o mal do século. Nós já estamos com a Andresa aqui, já está por aqui, né? Ela já está conosco já aqui, aguardando a prece para a gente começar a nossa live de hoje. Mas eu gostaria também de falar para vocês aí um pouquinho, mas vamos fazer logo a prece. Querido Deus, em sua misericórdia e bondade, pedimos a tua paz, a inspiração à nossa irmã Andresa, a proteção a todos vocês que estão assistindo, que a equipe que aqui se encontra é espiritual, se faça presente nesses lares de todos vocês. Vamos pedir a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Filho de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. É muita emoção, gente, o reencontro com vocês. A noite vai ser muito especial. E promete, viu? Promete muito. Queremos primeiro agradecer a todos vocês que estão chegando aí conosco e dizer que também vamos ter hoje leilões, sorteios. A Andresa trouxe conjunto de maquiagem, foi? Está aqui. Olha. Gente, hoje nós temos conjunto de maquiagem. Belíssimo. A Andresa é uma loja, Andresa? É a Jeito de Ser. E ela sempre faz esse trabalhozinho bonitinho, gente. Eu acompanhei ela aqui no CECEM, né? E sempre fez esse negócio tão bonitinho. É jeito mesmo, é jeito de ser. Se vocês depois tiverem interesse, durante a live, né? Ou mesmo depois, no direct, você coloca lá que você quer algum produto
E ela deve expor para vocês os produtos dela de maquiagem, jeito de ser. Nós temos também hoje, na live, né? Temos produtos da Natura. E temos também livros, gente. Esses dois livros aqui, o primeiro livro aqui, ó, de Hermínio C. Miranda, né? Memória Cósmica, é um livro de lançamento novo. E tem esse aqui também, que é lançamento também, que é Decifrando as Estrelas, um amor especial, psicografado de Roberta Teixeira da Silva, ditado pelo Espírito Ângelos. Muito legal esse livro, gente. Eu dei uma lida já nesse livro, muito bom. Esses dois livros vão ser leiloados e nós vamos também leiloar o DVD de Naum Castro com esse estudo sobre a prece e mensagem. Naum Castro, a separação, a leve impressão de que já vou tarde, o olhar espírita e musical da separação. Muito bacana também. Temos um sorteio hoje, gente. Produto que vocês viram aqui e esses livros aqui vão ser sorteados. Então vai ter aqui um produto desse que vai ser sorteado e outros vai ser leiloado, ok? Então a gente vai pedir a vocês que aguardem conosco. Aguardem conosco aí a live, né? Aguardem conosco. A gente vai fazer esse sorteio porque a gente tem que comprar os EPIs para a gente funcionar em julho. Paulo Afonso já está aberto já as religiões, os templos religiosos, a partir de 8 de junho. E a espiritualidade achou por bem a gente só abrir em julho. Aí vai ser um dia para a cidade de Paulo Afonso e um dia para a cidade circunvizinha, né? Como a gente atende muita gente na parte de Sergipe, Alagoas, tem um grande número de pessoas que vêm, vai ficar para o sábado, né? Esse primeiro sábado, dia 4 de julho, a gente vai atender o pessoal das cidades circunvizinhas. E no dia 9 de julho, que é uma quinta-feira, a gente vai atender o pessoal de Paulo Afonso. Então a gente pede aí que no início vai ser assim, até a gente retornando às atividades como eram normais antes, né? A gente vai aos pouquinhos, tá bom? Então esses sorteios, esses brindes, é para a gente comprar os EPIs do pessoal. Eu também, né? Que a gente precisa para fazer o atendimento. É até uma exigência da Secretaria de Saúde. A gente tem que ter os EPIs, tá bom? Então, vou convidar a Andressa, que está ali, louquinha para falar, né? E a gente tem uma saudade enorme dela. Ela some, ela aparece, ela some, ela aparece. Vamos aqui deixar com a Andressa, né? E que vocês acompanhem e participem aí da palestra. Boa noite a todos. Tirar um pouquinho a máscara agora, né? Meu nome é Andressa, como Pedro diz, venho aqui no centro, mas às vezes não estou, mas estou ligado espiritualmente a esse lugar. Então, boa noite a todos. É mais um bate-papo, né? A gente vai conversando e aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando que a gente vai conversando. Como Pedro falou inicialmente, né, na reabertura ao público no centro, precisa ser dotado realmente de vários procedimentos de segurança. Eu venho estudando isso há um tempo, né, nesses procedimentos seguros para voltar, e realmente vai demandar um grande esforço. Boa noite, Evanile. Então, vai demandar um grande esforço mesmo da equipe de trabalhadores para garantir a segurança de todo mundo, né? Tanto os trabalhadores quanto do público. É um momento de muito cuidado. Essa fase que a gente está vivendo é uma fase da gente lembrar do cuidado, do meu cuidado, do cuidado do outro, né? De cuidar de nós. A gente sai do singular para o coletivo, né? Então, para a gente ir começando a nossa live, boa noite, Joélia. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre depressão. Pedro, são 30 minutos?
É mais ou menos isso. Certo. Então, eu vou contar um pouquinho mais da minha história, tá? Então, quando vocês tiverem perguntas, a gente vai conversando sobre esse momento. E aí, são coisas que tantas pessoas passam, né? Quando não é conosco, graças a Deus, é com alguém próximo, é com alguém que a gente conhece. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a depressão. E aí eu vou contar para vocês como é que eu lido com a depressão, né? Eu costumo muito colocar a frase, quando eu vou falar, vencendo a depressão. Por que vencendo a depressão? Porque ela ainda existe, né? Eu luto com ela diariamente. E eu venho conseguindo vencê-la diariamente. Mas é uma luta muito diária, né? E é uma luta muito que vai ter a ver com o autoconhecimento, com a sua questão espiritual, muito. Por quê? Porque você precisa estar em equilíbrio. Você precisa estar em constante vigilância. Constante vigilância. Por quê? Porque quando a nossa frequência baixa, né? Quando nossa vibração baixa, nós ficamos mais susceptíveis não só a depressão, mas a outras doenças. Então, para quem tem ou quem teve, né, porque eu acredito também muito na cura, acredito nos pequenos milagres, nos grandes milagres, e a gente vai falar sobre isso, né? Então, a gente precisa estar numa constante observação, numa constante descoberta. A gente precisa se conhecer muito, para a gente até entender o que desperta em mim, quais são os meus gatilhos emocionais. Então, a gente precisa entender. Boa noite, Joselma, de Piranhas, Alagoas. Bom ter você aqui, viu? Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como aconteceu comigo e como foi meu tratamento, como é hoje o tratamento, como é que eu lido com isso, né? Foi fácil? Não. Não foi e nem é fácil hoje. Não é fácil para mim, não é fácil para quem está comigo, mas Deus é tão poderoso que Ele nos faz forte, né? Ele nos edifica. Então, Ele coloca a mão sobre nós. Quando a gente, né, clama a presença, quando a gente diz, Senhor, tá difícil agora, me põe no teu colo. Então, é um momento que Deus nos coloca no colo mesmo quando a gente pede. Boa noite, Suzana. Saudade também, viu? Então, Deus nos coloca no colo. Então, para começar onde eu comecei a ter sintomas da depressão. A minha depressão foi associada a uma síndrome do pânico. E aí, fisicamente, eu fui tendo alguns sintomas de tremor nas pálpebras, pontadas, uma série de coisas, né? Angústia, uma dor no peito, até que um dia, saindo do trabalho, eu tive um formigamento no lado do rosto e falta de ar. Eu fui ao hospital, fui medicada, mas aquilo foi um sintoma diferente, estranho. E associado a isso, gente, sempre tive uma mediunidade muito aflorada e não trabalhada, tá? Então, eu não me debruçava sobre isso, eu não parava para estudar sobre isso. Eu sabia, conhecia, mas não era um ponto que eu queria estudar na minha vida. Então, isso era vou frisar isso com vocês, porque
na vida espiritual eu também não estava bem, eu estava desequilibrada, né? Não estava nessa busca. E isso vai influenciar muito. Por quê? Porque a gente é muito esponja. Pega a energia e não devolve. Vou mandar um beijo para Escosita, Neide, Gleiman. Então, começaram a ter esses sintomas. Então, depois desses sintomas, não demorou muito e eu tive a minha primeira crise de pânico, que foi a sensação de que alguém ia me fazer mal. Então, eu digo que ali foi um momento de um mergulho em um mar que não foi bom, porque a partir dali as coisas começaram a sair do meu controle, tá? Não ser racional para mim. Então, eu comecei a ter crises do pânico. E aí eu vou contar também para vocês quem foi a minha rede de apoio, né? Para um tratamento, quando a gente se depara com as situações como essa, a gente precisa ter uma rede de apoio muito forte. E a gente precisa aceitar, primeiro, também. Aceitar que precisa de ajuda. Que para mim foi muito difícil aceitar a doença. Por que é muito difícil aceitar a doença? Porque eu sempre fui muito independente. Sempre trabalhei desde muito cedo. Casei muito cedo, tive filha cedo. Então, a minha vida eu sempre controlei. E ter uma doença que está ligado ao mental, ao emocional, me parecia fraqueza. Sabe essa coisa que a gente escuta muito das pessoas, de que a depressão é doença, ou a depressão é frescura, a depressão é falta do que fazer, a depressão é falta de Deus. Então, um beijo, Neide. Então, esse tipo de informação era muito forte para mim, né? De que a depressão ia ser, né? Pensando muito em mim. Aquele era um momento que eu estava sendo fraca, aquele era um momento que eu não tratava como uma doença, e isso também dificultou. Por quê? Porque eu demorei a buscar o auxílio, a buscar e aceitar o auxílio que eu estava tendo. Então, a medicação eu não aceitava. Então, até eu ter essa noção que eu precisava de ajuda, demorou um bom tempo, tá? Então, não foi algo simples, porque envolvia uma questão de você aceitar que não é uma fraqueza, você aceitar que a depressão, ela não é preguiça, né? Então, você precisa entender que aquilo é um momento, ali a depressão, ela é uma doença, e que você precisa lidar da melhor forma e da forma correta com aquela doença. Então, a primeira rede de apoio que eu tive foi a familiar, e é de extrema importância. Só que a gente tem que ter um olhar que é muito difícil para a família também. Então, às vezes, a gente se coloca o tempo todo como vítima, tá, gente? E a gente precisa entender que para a família é difícil também. A família precisa de ajuda, junto com a pessoa que está com a depressão ou com uma outra síndrome parecida. Boa noite, maninho. Um cheiro, viu? Saudade no coração. Então, a gente precisa entender que para a família também é difícil. Exatamente, Eline, é preciso aceitar. Porque a gente precisa aceitar o tratamento. Lógico, a gente começa um tratamento num paciente, muitas vezes sem que ele aceite.
Mas é só a partir da aceitação que a gente vai conseguir pensar numa cura, né? Num processo menos doloroso. Então, vou voltar. Tive lá as crises. Então, meu primeiro ponto de apoio foi a minha família. E eu digo a vocês assim, que ainda que eu reencarne 10 vezes, em nenhuma das vidas eu serei capaz de pagar o amor que eu recebi. Né? Foi o amor dos meus pais, ele foi tremendo, assim. E mudou minha forma de enxergar minha família. Muito. Não que eu não os amasse, não. Não sei se vocês já viram uma palestra do Padre Fábio, em que ele fala sobre a inutilidade. Quando você percebe que alguém te ama muito, né? É no momento que você é mais inútil, né? Você não vai levar benefício nenhum para aquela pessoa. E aí ele cita muito a velhice, né? Que a gente descobre muita coisa, que a gente vê muita coisa, mas aí no meu caso eu descobri num momento da doença em que eu não estava sendo exatamente útil. Na verdade, eu estava sendo um problema. Hoje não é difícil para mim falar sobre isso, porque eu já trabalhei isso em mim, mas na época foi, tá? Então, mas hoje é mais leve para falar sobre. Então, esse foi o primeiro ponto de ajuda que eu tive, foi o familiar. O segundo ponto foi o médico, né? Quando a pessoa descobre a depressão, ela precisa de auxílio médico? Sim, gente. Às vezes eu escuto, quando a pessoa diz assim, não, mas é porque sua fé não era forte. Não, pedir ajuda médica não tem nada a ver com a sua fé ser forte ou não. E aí eu vou explicar a vocês por quê. Porque eu acredito, lembra quando eu falei assim, eu acredito nos grandes milagres e nos pequenos milagres. Às vezes a gente espera só um milagre grande. Só nos ama verdadeiramente quem fica conosco até na inutilidade. Eu acredito muito nisso. Oi, Célia, boa noite. Então, deixa eu voltar. Então, eu acredito muito nos pequenos milagres. Então, eu acho que se Deus nos dá a sabedoria, se Deus capacita uma equipe médica, se Deus capacita psicólogos e tem tanto estudo sobre a doença, por que recorrer a tratamento não é milagre? Porque o conhecimento não se faz de qualquer forma. Tem a mão de Deus ali. Então, eu acredito nesses pequenos milagres também. Às vezes a gente está em casa sentindo tanta coisa e, Senhor, eu quero que o Senhor venha aqui e me cure. Concordo, mas Deus está, às vezes, te mostrando um dipirona ali do lado. Então, os pequenos milagres, eles estão ao nosso lado o tempo todo. Boa noite, Karine. Então, a gente precisa lançar a mão colocar nossa mão nessas coisas também. Mas aí, mesmo com o tratamento psiquiátrico, que eu estava tendo acompanhamento, e a rede de apoio, ainda assim eu não estava completamente bem. Tanto porque eu tinha recaídas, e tinha a ver também ainda está no processo de aceitação das medicações, né? Porque quando eu achava que eu estava bem, eu simplesmente tirava e pronto, e não é assim. Para você ficar sem a medicação, você passa por um processo, né? Para que você não precise, você passa por um processo. A pessoa tem que falar, pois tem muita gente que esconde e é pior.
precisamos de muita ajuda. Exatamente, gente, a gente precisa, até porque é muito difícil para o outro entender o que a gente sente, né? Você querer que o outro adivinhe sua dor é muita cobrança no outro. A gente precisa falar sobre isso, até porque a gente precisa entender quais são os gatilhos que faz com que a gente entre numa possível crise. Então, entra num processo de se conhecer. Então, nesse processo, em que eu luto com a doença, já tenho aqui, acho que uns 5 anos. Então, foi um processo entre altos e baixos. Márcia, boa noite. Foi um processo de altos e baixos. Por que de altos e baixos? Porque eu estava numa constante briga entre aceitar e não aceitar a doença, em achar que eu estava bem e abandonar meus tratamentos. Então, a médica estava sempre me dando puxões de orelha e eu não estava cuidando da minha espiritualidade. Isso é importante a gente frisar. Eu não estava tratando ela de forma correta, né? E aí, gente, a questão da mediunidade, a gente passa a confundir muito, né? Do que é real e do que é o imaginário. Senhor, será que eu estou vendo isso corretamente? Será que essa voz que eu estou escutando é uma coisa da minha cabeça? Então, se a gente não trata isso corretamente, a gente perde a noção. A gente perde o prumo ainda mais. Então, nesse processo que eu passei, eu tive algumas tentativas de suicídio, né? E que não é fácil. E a tentativa de suicídio, a gente sabe o que o suicídio representa, né? A gente não tem o direito de tirar a vida. Mas no momento de crise, a ideia que uma pessoa, né, suicida que está com essa doença, ela pensa, não é exatamente de eu quero me matar, é se livrar de uma dor que para ele não tem explicação. Então eu passei por 3 tentativas. Boa noite, mais. A palestra está cortando muito. Ela está sendo gravada? Está sendo gravada, né, Pedro? Tá sendo gravada sim, tá? E tá já, mas depois, se você quiser mandar mensagem, a gente conversa, tá bom? Sobre Itajá Dias. Itajaí, desculpa. Itajaí. A gente conversa. Aí, na última, eu conheci uma pessoa que me trouxe ao CECEM. Porque já sabia da minha mediunidade, me conhecia e me trouxe ao CECEM para tratamento. E aí é que eu acho que entrou o último ajuste que eu precisava para ficar bem. É tanto que Pedro sempre fala que quando eu cheguei de um jeito, e ele lembra, né? O olhar meio perdido, e hoje eu sou outra pessoa de quando eu cheguei aqui. Por quê? Porque hoje eu tenho o controle. A doença não me controla, né? É eu que controlo ela. A gente briga, né? Quando ela quer me derrubar, eu chamo meu esquadrão, a minha rede de apoio. E aí a gente junto vence ela. Então, o último ponto que eu usei para o tratamento foi a questão da espiritualidade. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o que é meu, o que é do espírito. Quais são os pontos meus, quais são os pontos da espiritualidade.
né? Os tratamentos foram muito importantes, o reiki foi muito importante, o passe foi muito importante, a cirurgia espiritual foi muito importante para mim. E principalmente o estudo foi muito importante. Por quê? Porque à medida que eu estudava, eu promovia a minha reforma íntima. E hoje é o ponto que eu acredito para a gente conseguir sair desse furacão, é a nossa reforma íntima. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber, por exemplo, quais são os meus gatilhos. O que é que acontece que me faz sair do meu prumo? Então, o tratamento na casa. E uma outra coisa que eu fiz também foi acompanhamento com uma psicanalista. Por quê? Porque eu precisava colocar para fora, colocar algumas coisas que eu precisava conversar. E aí, como eu era fechada em algumas coisas, eu acabava não contando. Então, eu precisei de um olhar profissional para eu conseguir me abrir, né? Diz que todo sentimento que a gente engole, ele é veneno em alguma parte do nosso corpo. E eu acho isso cada vez mais. Todo sentimento que a gente engole é um veneno para a alma. Então, a gente precisa colocar ele para fora de alguma forma. A gente precisa se livrar daquilo de alguma forma. E aí a gente vai estudando qual é a forma mais saudável para isso. Mas o que é importante eu dizer para vocês? A partir do momento que eu consegui trabalhar entre esses pontos, rede de apoio, acompanhamento médico e acompanhamento espiritual, eu não tive mais nenhum episódio de tentativa de suicídio. Então, eu já noto uma diferença muito grande aí. A partir do momento que eu trabalhei esses 3 pilares, eu já não tive as tentativas de suicídio mais presentes na minha vida. Tá, por quê? Porque eu conhecer mais, porque eu passei por tratamento. Agora, gente, o que é que não adianta? Porque eu falei assim no processo de aceitação. Porque se eu venho para casa, faço o tratamento, passo pelo reiki, ou um outro tratamento na casa espiritual e volto a velhos hábitos ruins. Se eu saio do reiki e vou para uma mesa de bar, por exemplo, não estou dizendo que vocês não podem ir, tá? Mas estou dizendo que se eu saio da energia, que estava lá, uma frequência estava lá em cima, e vou para um lugar com uma frequência lá embaixo, se eu não tiver consciência que isso vai trazer impacto para mim, isso vai ser ruim. Eu preciso entender que os ambientes que eu vou trarão impactos em mim. E aí é que você vai se perguntar, e só você vai ter essa resposta. Não adianta perguntar, fulano, você acha que eu devo? Não. Quem precisa responder é você. Você acha que essa frequência baixa, você aguenta agora? Então, você precisa se responder isso, né? Acho que o que me fascina no Espiritismo é que ele não te diz sim ou não. Você escolhe, você analisa. Então, e eu acho que isso é a chave da nossa mudança. A gente só pensar, eu não vou no bar porque não pode? Não, pode. Só que lá tem um tipo de energia e aí você se questiona. Eu suporto, eu quero, é o momento de eu estar transitando entre esse tipo de energia? Então é uma escolha, aí passa a ser uma escolha sua. Você precisa analisar se é o momento, se você quer. Então,
vai partir por essa análise. Então, depois que eu fiz acompanhamento médico, continuo com minha rede de apoio e passei pelo tratamento espiritual e continuo com o tratamento espiritual, cuidando da minha espiritualidade. Por isso que eu coloco sempre o vencendo a depressão e não venci, porque eu sei que eu preciso estar vigiando o tempo todo. Então, por exemplo, eu não me descuido do meu evangelho, eu faço meu evangelho sozinha, mas aí eu não me descuido dele, né? Eu sei que é importante para mim estar o tempo todo recorrendo ao evangelho. E principalmente, gente, eu não vou recorrer só quando eu não estiver bem. Eu recolho para continuar, eu vou atrás para que continue tudo bem, né? E aí, se eu deixar para fazer quando as coisas não estiverem bem, é muito pior. Então, você precisa estar ali construindo hábitos positivos para isso, para que você consiga estar bem todos os dias. Aí vocês me perguntam, Andressa, e tem dias que não está tudo bem? Tem. Infelizmente, tem dias que a gente não acorda bem, que a gente vai ser na esponjinha da energia que não é boa. Então, e aí eu vou dizer assim, pessoalmente, como é que eu lido com isso? Dizendo a quem está próximo de mim, olha, hoje eu não estou bem. Hoje talvez eu precise ficar mais quieta. Hoje talvez eu precise disso. Então, eu vou o tempo todo verbalizando para as pessoas o que eu estou sentindo. Então, e Andressa, você vai se entregar a esse sentimento que não é tão bom? Não é que eu vá me entregar. É porque a gente vai começando a entender quais são as formas de reação. Né? Como é que a gente reage? Por exemplo, por que gente, hoje a live é muito sobre, eu estou falando muito sobre mim porque é exatamente esse testemunho, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ir fazendo de forma tranquila. Então, o banho com chá, para mim, é muito bom, porque a água ela tem essa limpeza, ela carrega, então, banho com chá e... Elivon, você que sabe que eu te amo. Então, o banho com chá, para mim, me faz muito bem. Por exemplo, algumas coisas, tem filmes que eu não assisto, tá? Porque é muito denso para mim. André, isso é ficção. É muito denso para mim. Então, ficção ou não, eu não consigo. E não tem problema não conseguir, gente. Não tem problema não conseguir. Tá? A gente não tem que ser forte o tempo todo. A gente não tem que se martirizar por isso. Eu não consegui, então... Não. Isso é muito para mim. Então, não é que você seja fraco ou forte, se você... É que você precisa... É que você precisa ir se conhecendo, tá? Então, quanto mais eu me conheço, melhor é para mim. Então, foi acolhimento. E aí depois, quando eu falo para vocês da família, eu tive também muitas pessoas que estiveram próximas. E eu construí muitos amigos se reaproximaram muito. Muitos amigos se afastaram também. E aí, essa pessoa era um mau amigo? Não. Cada um tem
tem um processo, tá? Talvez fosse muito pesado para algumas pessoas. Então, não se trata de ser ruim ou bom. Cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem uma vamos chamar de missão, né? Mas não dá para você culpar essas pessoas que não estão com você. Mas aí você descobre outras pessoas que estavam tão próximas, e não é uma proximidade de ir simplesmente na casa, não, tá? Porque muitas vezes eu não queria nem receber ninguém. Receber era, às vezes, uma tortura, ter que receber uma visita. Mas aquele amigo que manda uma mensagem, inclusive tem um amigo aqui assistindo a live com Célia e Elivon, que te manda uma mensagem que diz: olha, estou orando por você. Isso é extremamente fortalecedor, né? E da família também. Eu tenho pessoas assim na minha família que eu digo que fizeram uma plantação em mim, uma plantação de afeto. Não que eu não os amasse, mas eu passei a enxergar de uma outra forma, né? Gente, como é que uma pessoa que mora em outro estado liga 3 vezes ao dia para saber se você está bem? Isso é amor. O amor, ele não precisa estar ao lado, né? Você não precisa estar ao lado do outro o tempo. Tem gente que está ao lado e você não sente, né? Não sente isso. Então, um dos pontos da minha recuperação, eu vejo muito nessa valorização do amor, né? Não só do amor homem, não é esse amor homem e mulher, embora isso seja também dentro do meu ambiente de processo, algo que me fez muito bem, que foi encontrar o meu marido hoje, e ele me ver no momento que eu não estava bem, que eu acho que eu não seria naquele momento uma pessoa interessante, porque você não é uma pessoa, não, naquele momento eu não era uma pessoa interessante, mas mesmo assim a pessoa ficar ao teu lado, dizendo: não, eu respeito, eu entendo, e eu quero ficar próximo para te ver bem, né? Então, tanto que casamos ano passado. Mas isso é uma forma de amar. Então, quando a depressão ela chega muito próximo a mim, meu remédio muito é lembrar desse amor da minha família, desse amor dos meus amigos, né? E o amor, eu tenho 2 meninas, uma vai fazer 15 anos e uma vai fazer 12. Então, quando esses sentimentos estão latentes, eles aparecem, né? E quando essas dores da alma que a gente não consegue, às vezes, explicar, ela vem, eu me ajoelho e aquilo que eu falei no início: Deus, sozinho eu não consigo. Eu preciso do teu colo agora. Então eu paro ali, aviso antes as pessoas que eu não estou bem. Por que é importante avisar, Andressa? As pessoas, vou reforçar isso com vocês, porque ela é uma doença traiçoeira. É uma pessoinha que a gente não pode confiar. Então a gente precisa estar exatamente se cuidando o tempo todo. Então eu aviso, tomo banho, aquele banho que eu falei para vocês, que para mim limpa muito, ajuda a limpar a minha alma. Chá, ajoelho e oro, né? Chamo Deus, meus protetores, para perto de mim, para que eles continuem ali. Coloco o meu pensamento nas minhas filhas, que é onde eu acho que Deus, ele mostrou muito do amor dele por mim. E aí eu vou lentamente ficando bem. Então, esses são os processos
que a gente encontra para ficar bem. E, gente, assim, embora ela seja uma doença traiçoeira, ela não é maior do que a gente. Ela é pequenininha. Ela não é do tamanho do amor que Deus tem por nós. Ela é pequenininha. Então, eu olho para ela quando ela quer aparecer e reforço. Você é pequenininha comparada ao Deus que me guarda. Você é pequenininha comparado ao Deus que eu busco. Você é pequenininha comparado ao evangelho que eu sigo. A família tem um papel fundamental nesse momento tão difícil. Tem, mas não esqueçam, gente, que para a família é difícil, tá? Principalmente, é uma doença assim, que a gente diga muito assim, é o mal do século, mas é uma coisa que não se tem ainda tanta informação de que aquilo não é por querer. Então, a família, a gente precisa ter paciência com eles também, porque eles também precisam ser cuidados, tá? Então, quando às vezes o pai, a mãe, o marido não responde muito bem, não entra na mesma frequência, né? Depois de você explica o que você sente, porque aí as coisas elas vão entrando no eixo. Juntos vocês vão estudando, juntos vocês vão ao médico. É importante que a família vá ao médico junto. O meu pai ele não é espírita, né? Ele é católico, mas ele me acompanhava ao centro quando eu precisava, né? Ele me trazia, me buscava quando eu precisava. Meu marido também não é espírita, mas quando eu digo, olha, eu vou fazer isso. Então, ele não precisa ser para nos apoiar, não precisa entender completamente para nos apoiar. Isso é amor. E a da nossa parte também, a gente precisa entender que eles não vão dar conta de tudo também, tá? É muito importante a gente lembrar disso. A nossa rede de apoio, às vezes, vai precisar de um outro apoio também. E aí o tratamento espiritual é tão importante, porque as pessoas vão vendo em você um Deus que você não precisa falar, né? Uma tranquilidade em você que você não precisa, oi Isa, tudo bom? Que você não precisa falar. A gente não precisa brigar para mostrar, para falar, não. Isso são coisas que vão acontecendo aos poucos. Deixo aberto a perguntas agora, Pedro. Vou deixar aberta a perguntas. Tem 10 minutos. Tá, então, e aí quando a gente se sente curado? Andressa, quando você se sente curado? Eu escuto muito uma frase assim, eu não quero virar refém dos remédios. E eu concordo. A gente não deve virar refém dos remédios. Mas a gente precisa fazer isso de forma adequada. Por quê? Quando a gente, às vezes, começa a fazer o tratamento espiritual, tem gente, e não é a casa espírita que diz isso, que quer imediatamente pegar todos os remédios e jogar. Quando a gente toma uma medicação, tem um processo que aí os médicos vão explicar sempre melhor que eu, que vai ser chamado desmame. E eu concordo quando a gente diz eu não quero virar refém do remédio, concordo demais com vocês, mas você precisa de auxílio para largar. Porque imagine, quando você sofre um acidente, que você precisa de muletas, para você voltar a andar sozinho, você faz fisioterapia, tá? Então, o remédio, ele é uma muleta.
Quando eu acho que eu estou bem, que eu acho que eu já poderia largar o remédio, eu preciso como se fosse de uma fisioterapia, tá? Então, eu preciso... Travou? Conseguem me ouvir novamente? Será que travou? E aí? Gente, se vocês tiverem conseguido ouvir, dá um ok aí. Travou? Tá travado isso aí? Estão conseguindo ouvir? Olha aí. Quem estiver conseguindo ouvir, dá um joinha. Travou sim. Ah, tem gente que está conseguindo. Então, quando a gente vai passar por esse período de transição, a gente precisa recorrer a essa fisioterapia, né? Que é o momento que a gente vai ter o acompanhamento médico e vai conversando com o médico que aquela medicação você acha que já pode deixar ela um pouco mais fraca, e aí vocês vão conversando com o médico e esse desmame vai acontecendo aos poucos, até que você não precise da medicação. Ou se você continuar precisando, lembrando, não é vergonha, tá? Talvez o seu tempo seja maior, né? O seu tempo de fisioterapia seja maior. Não tem problema nenhum com isso. O que é importante? Primeiro, você não desistir, tá? Porque a gente pode vencer essa doença. Ela é pequenininha comparada ao Deus que nos ama. Então, o segundo, você não pode deixar os teus tratamentos, o teu espiritual. Tá, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa primeira parte, mas a gente volta com as perguntas, tá? Até para ficar gravado a live. E aí, quando a gente voltar, eu termino a fala sobre as coisas que a gente não pode deixar e a gente fica com perguntas, tá bom? Conta do tempo do Insta aqui. Só para encerrar aqui, né, Pedro? Gravar vídeo. Encerrar vídeo.